Oi, tudo bem, meus amores? Tudo jóia com vocês? Que bom, a tia Gisane fica muito feliz que vocês estão bem. Vamos então começar aí mais uma aula. Vamos para a nossa aula de ciências. Gente, na nossa aula de ciências nós estamos falando sobre os sentidos, né? Que são 5 sentidos, que eles nos ajudam a perceber tudo que está à nossa volta, que nos ajudam a perceber as pessoas, o ambiente onde nós estamos, perceber as pequenas coisas que estão à nossa volta, não é mesmo? E através dos sentidos, gente, nós podemos nos conectar com outras pessoas e com o mundo, certo? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o sentido da visão, que é um sentido muito importante, né? Que é um sentido que nós utilizamos muito, que nos ajudam a perceber as cores das coisas e tudo que está à nossa volta. Vamos lá para a nossa apostila? Nós vamos trabalhar a nossa apostila, página 136, onde fala sobre a luz do sol e suas cores. E diz o seguinte: você já viu durante ou após uma chuva um arco-íris? Esse fenômeno ocorre quando a luz do sol, de cor branca, atravessa as gotas da chuva e é dividida em diversas outras cores, formando o arco-íris. Gente, vocês não conseguem, nós não conseguimos perceber as gotículas de água que está no ar. Vocês com certeza já ouviram as pessoas que falam sobre a meteorologia falar assim que o clima está seco, né? O que é um clima seco, gente? Um clima que é com pouca umidade no ar. É pouca água, pouca gotícula, por isso que as pessoas sentem muito quando é no verão. Por isso que indicam que para nós bebermos muita água, para nós podermos lubrificar o nosso corpo e colocar vasilha de água dentro do quarto que tem ar-condicionado, justamente para ajudar a umidade do ar. E essas gotículas, gente, quando elas recebem a luz do sol, elas se transformam em um arco-íris, certo? Então vamos lá. De forma simplificada, ou seja, bem simples, o arco-íris é composto de 7 cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Só que essas cores, gente, elas não estão em quadradinhos igual está aqui. Elas formam uma escala, uma mistura. Lembra que lá em arte nós falamos sobre essa mistura de tonalidades? Que ela vai mudando de acordo com a força que eu coloco no lápis. Então, por exemplo, a cor vermelha, ela tem N cores vermelhas, só que ela vai mudando, ela vai do mais claro para o mais escuro ou do escuro para o mais claro. E aqui no arco-íris não é diferente. Mas na verdade, o arco-íris é composto de inúmeros tons dessas cores. Ou seja, tá vendo aqui, olha, vai do vermelho bem forte, aí o vermelho vai ficando clarinho, se transforma no laranja, o laranja vai ficando clarinho, se transforma no amarelo, o amarelo vai se transformando, se misturando com o verde, que vai se misturando, transformando o azul, e assim sucessivamente. Lembra do ciclo tonal, né, das cores? Pois é, isso que acontece no arco-íris. O olho e a visão. Observe a imagem abaixo para entender como vemos. Nós temos aqui a número 1, que é o primeiro passo. Número 1, o raio de luz captados do ambiente chegam nos olhos. Aí, tudo que nós percebemos que a luz aparece, nós mandamos essa informação para o cérebro e o cérebro, sim, tem as informações que nós necessitamos armazenadas. O cérebro é como se ele fosse a nossa biblioteca, gente. Ele fica com tudo ali armazenado e nós conseguimos associar de acordo com o que os olhos veem. Ou seja, aí nós temos aqui uma informação, saiba mais, uma curiosidade, que diz assim: você já reparou no buraco escuro que tem no centro dos olhos? Esse buraco chama-se pupila. Esse buraquinho preto aqui, gente, olha, esse buraquinho aqui chama-se pupila. Essa parte onde do olho dessa mulher é clarinho chama-se íris, tá bom? Então vamos lá. Repare que quando estamos em locais muito iluminados, a pupila fecha, ou seja, aqui ó, ela tá fechada, pequenininha, certo? Já
Quando estamos em locais com pouca iluminação, a nossa pupila abre, que é assim, bem aberta. Por quê? Porque quando o nosso olho, quando está muito claro, o nosso olho já consegue perceber muito o que está em nossa volta com pouco esforço, vamos dizer assim. E já quando está escuro, a nossa tendência é abrir os olhos, abrir muito os olhos para tentar enxergar mais, né? Porque está muito escuro. Então, a nossa pupila acaba aqui dilatando, certo? Vamos lá. Luzes e cores. Nós conseguimos observar cores apenas na presença da luz. Portanto, se estivéssemos em um local sem nenhuma iluminação, não conseguiríamos observar cor alguma. É por isso que quando nós estamos num quarto fechado e escuro, nós ficamos com medo, porque nós não conseguimos perceber nada que está à nossa volta, tá? Nós não conseguimos determinar onde estão as coisas, por isso que vem o medo, a nossa mente fantasia muito isso. Isso ocorre porque os olhos, que são os órgãos responsáveis pela visão, utilizam luzes para identificar as informações do ambiente. Aí nós vamos para a nossa tarefa, que é essa aqui. Nós temos aqui, gente, as letras e cada letra tem uma cor. Você vai pintar aqui embaixo usando as cores das letras representadas. Por exemplo, a primeira letra aqui é o Q. Então, você vai procurar o Q, olha o Q aqui, Q é roxo, então você vai usar essa cor de roxo no Q e vai formar aqui a sequência tonal, ok? Certo? A número 2 está falando para nós discutirmos que a importância para nossos olhos, a luz e a cor. E nós já estamos falando disso há muito tempo, falando da importância das cores, a importância de percebermos, a importância desse sentido. Nós estamos falando disso porque é importante para nós podermos nos comunicar com outras pessoas, nós podemos nos comunicar com o olhar, nós podemos nos comunicar através das cores, enfim, nós podemos nos comunicar através de muitas coisas. Na próxima página, nós vamos falar sobre o daltonismo. O daltonismo, gente, ele é uma doença, tá? Ela é uma doença genética, a pessoa já nasce assim, a não ser que ela sofra um acidente, né, cerebral, ou ela sofra um acidente nos olhos e ela passa a ter essa deficiência. Se ela não sofreu nenhum problema, nenhum acidente, e ela é diagnosticada, então ela nasceu assim, certo? Essa doença, ela não tem cura, tá? Ela também não é uma doença, como eu posso dizer, letal. É uma coisa que você tem que se encaixar. Você não consegue perceber muitas das cores que estão à sua volta, né? Nem todo mundo tem essa doença, mas acontece. Há pessoas que apresentam daltonismo, uma deficiência que não lhe permite enxergar determinadas cores. Aqui embaixo, gente, está um teste que geralmente as pessoas usam para diagnosticar as pessoas que são daltônicas, tá? Porque dentro desses círculos aqui tem outras cores. Você precisa identificar quais são as cores. Exemplo, nesse aqui, ó, tem um número aqui dentro. Você consegue perceber esse número? As pessoas que têm daltonismo, elas geralmente podem sim reconhecer o número, mas em outras cores, ou podem nem reconhecer, por causa justamente do daltonismo, tá? Além do daltonismo, há diversas anomalias que podem comprometer a visão de uma pessoa e apresentam grandes probabilidades de incidência na população. Algumas das mais comuns dessas irregularidades são a miopia, hipermetropia e astigmatismo, que podem ser corrigidas com o uso de óculos ou lentes. A Tia Gisane, por exemplo, usa óculos, né? Eu tenho um estrabismo leve, então eu uso óculos para corrigir. Então tem algumas dessas anomalias que podem ser corrigidas com o uso do óculos. Nós vamos para a nossa última atividade da página 141.
Aqui eu tenho de novo a sequência de cores, tá? E vocês vão pintar o arco-íris usando essas cores que estão ali em cima. Vocês vão utilizar essas cores e vão pintar o arco-íris. Tia Gisane, e o resto da paisagem? O resto da paisagem você vai pintar da cor que você quiser, tá? Mas o arco-íris tem que obedecer às cores que estão lá em cima. Depois disso, você vai responder que sentido do órgão você utilizou para identificar as cores e por que é preciso que haja luz para que possamos enxergar as cores. Você vai colocar aí o seu ponto de vista, tá bom? Gente, um beijo, até mais.